Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Murilo e eu vou fazer com você a correção daquelas 101 questões de língua portuguesa da IBAN que você recebeu aí ao longo do nosso curso regular, tá bom? Essa prova é a prova de diretor de Atibaia. A gente vai começar já por uma prova de média complexidade. Foi uma prova relativamente difícil, tá bom? Tem aqui algumas questões, algumas observações a pontuar com vocês. E a primeira delas são os grifos do texto. Então, vou pedir que você dê uma atenção para o script interpretativo. Você recebeu no seu material de interpretação e são aqueles 5 passos para que você consiga fazer uma boa prova de interpretação e compreensão textual, tá bom? Então, confira aí com os seus grifos, veja se os seus grifos estão de acordo, se você conseguiu fazer uma boa síntese textual e a partir disso a gente vai fazer as questões. Eu classifiquei as questões entre interpretação e compreensão, utilizei o triângulo para as questões de interpretação e utilizei bolinha para as questões de gramática. Às vezes, algumas questões não têm uma classificação única, às vezes são os dois, que é a relação morfossemântica, né, que compreende nas relações morfológicas e semânticas das questões de língua portuguesa, porém a gente consegue ter ali uma boa ideia daquilo que a gente vai se deparar em cada questão. Então, a questão 1 considerei uma das questões mais difíceis dessa prova, justamente porque não existe na gramática normativa uma relação adversativa dentro das preposições, tá bom? Então, para você matar essa questão é o seguinte: ele pergunta assim: a lista de torturas praticadas com as crianças ao longo do século é longa. Primeiro parágrafo: o elemento sublinhado, que é o com, no contexto que está inserido, expressa a relação interpessoal de. Bom, aqui a gente teria que ir por exclusão, tá? Companhia é, por exemplo, fulano foi com fulana, fez companhia a ela. E instrumento seria fulano cortou-se com faca, por exemplo, que foi o modo que ele se cortou. Então essas duas aqui não teria como ser. O com, ele só vai poder ser três coisas aqui nesse contexto. Ou ele é companhia, ou ele é instrumento, ou ele é adversidade. E esse com, ele tem o valor de contra. Torturas contra as crianças, ou seja, uma relação adversativa, uma relação de adversidade. Tá? Daria para ir pelo contexto semântico, mas eu considerei uma questão difícil, porque não existe dentro da gramática normativa uma tabelinha ali que exponha a relação de com como contra. Então essa aqui daria para matar apenas por exclusão. E aí o modo, né, teria que ser um modo como eles fazem a tortura e não caberia ali nessa questão, por isso só sobra a alternativa C, beleza? Bom, a questão 2 já começa ali difícil, né? Depreendemos. Então, depreender é a mesma coisa que compreender, tá bom? Então, compreendemos da leitura do texto que, segundo o autor, ou seja, a gente está pedindo aqui a posição do autor. A alternativa correta é a A. O bullying sexual praticado pelos professores não é fruto exclusivo da sociedade contemporânea e essa afirmação ele corrobora com essa assertiva. A B, a C e a D elas estão incorretas, né? Ou elas extrapolam, ou elas são informações que não estão presentes dentro do texto. Então, por exemplo, a B, ele fala assim, ajoelhar no milho, ficar de frente para a parede, obrigar a criança a escrever frases autodepreciativas repetidamente são atos característicos do que hoje chamamos de bullying comportamental. É uma informação que não pode se depreender do texto. Não tem o menor cabimento essa aí. A C, ele fala que teorias científicas modernas comprovam que as meninas possuem menor poder de concentração. Absurdo, né? Não tem como ser, não tem nem como continuar ali. E a D diz que as escolas sempre tiveram tendência de combater torturas supostamente científicas, tidas por alguns pais como forma eficaz de educar intelectualmente e moralmente. E ele diz exatamente o contrário, que a escola corroborou para esse tipo de comportamento, só sobrando aí a alternativa A, tá bom? Vamos lá, questão 3. A questão 3 é sobre transitividade verbal. Então já fica a dica aqui para você fazer a revisão do mapa verbal, tá bom? Se você ainda tem dificuldade com transitividade, dá uma olhadinha no mapa verbal no seu material. Quando ele diz voltaremos à maldição do século,
ele está pedindo a regência do verbo voltar. Nesse contexto, ele está pedindo a transitividade, se é um verbo transitivo ou não, e a partir dessa transitividade, qual é a regência do verbo? Quem volta, volta a algum lugar. E a alternativa correta é a A, porque quem chega, chega a, que também é o verbo transitivo indireto com a preposição a. A B, quem tem, tem algo. A C, quem deve, deve algo. E a D, quem tortura, tortura com alguma coisa. Aliás, quem tortura, tortura alguém com alguma coisa, né? Então, nesse momento aqui, nós temos um VTD. Por isso que não tem como ser um verbo transitivo indireto. Quem tortura, tortura alguém. Quem é esse alguém? As é o pronome, né, que vai fazer a troca do elas com alguma coisa. O instrumento que ele vai utilizar ali é o inferno, tá bom? Então, vamos lá para a questão 4, vamos ler ali o trecho que vai ser usado para a questão 4 e 5. Questão 4. O trecho abaixo será utilizado na resolução das questões 4 e 5. Veja bem antes que inteligentinhos apareçam gritando. 10º parágrafo. E ele pergunta: o emprego do diminutivo, corrige ali, tá bom? É excerto. E excerto, ele quer dizer trecho, tá bom? Não é exceto. O emprego do diminutivo no excerto denota. Denota é aquilo que ele diz, é aquilo que ele quer dizer. Só pode ser a D. Ironia, utilização em sentido oposto, que é uma ideia depreciativa. Afetividade não poderia ser. Poderia ser, por exemplo, ela é tão lindinha, e aí seria uma afetividade. No contexto, impossível. Alternativa B fala exacerbação de valor intrínseco. E exacerbado significa ali naquele contexto irritação, tá bom? Solenidade, naquele caso, celebração, também não caberia, só restando a alternativa D de dado. Questão 5. Os parênteses utilizados no trecho acima têm por finalidade. Bom, você recebeu ali um resumo de pontuação, então você pode fazer a revisão desse trecho, tá bom? Mas a B diz assim, ó, intercalar no período uma explicação acessória. Essa explicação acessória, que é conhecida também como aposto, pode ser isolada por vírgulas ou por parênteses. Então, é a correta. A citação a gente não vai separar com parênteses. A C indica que a fala de Pondé, uma vez que o texto constrói um diálogo autor-leitor, não tem diálogo ali, né? Você pode observar que não existe a relação de diálogo intertextualmente. E a D diz assim: inserir uma informação que suprimida tornaria ininteligível. E o aposto é uma informação acessória, então não tem como ser ininteligível. É só você voltar no texto e perguntar: veja bem, e aí tira o aposto ali e você vai ver se tem sentido. Óbvio que a banca vai suprimir propositalmente, mas se você tiver dúvida, você volta para o texto e pega o trecho inteiro, retira a informação e veja se o período ainda consegue ser entendível, tá bom? Vamos lá para a questão 6 então. Questão 6, típica questão que a gente tem que analisar algumas das assertivas e ir realmente tirando alguma delas que precisam ser validadas dentro do contexto textual. Então, ó, a única validada ali é a 2. Acompanha ali comigo. A negação dos estudos das meninas sobre a teoria científica de que elas não poderiam se esforçar muito. O uso das aspas no trecho tem a finalidade de ratificar, confirmar o fato de que negar estudo das meninas encontra efetivo respaldo numa teoria científica. Sem noção, né? Não tem o menor cabimento. 2. Tendência de abraçar torturas supostamente científicas. O verbo em destaque foi empregado no caso de forma figurativa. Com certeza, né? Porque abraçar naquele sentido foi de juntar, não tem como abraçar efetivamente as torturas. 3. Desculpe. As escolas e as famílias devem educar crianças e respeitar orientações sexuais diversas. O verbo dever no contexto exprime prescindibilidade. Então vamos lá, né? Se você não conhece prescindibilidade, tá o significado ali na frente, ó. Irrelevância e significância. Então não pode ser também. E a 4, ninguém tem a mínima ideia de como se constrói uma identidade.
Vocabulário enfatizado não foi redigido em conformidade com a norma culta, pois a recente reforma ortográfica da língua portuguesa estabelece que são acentuados os ditongos abertos e oi, e está completamente errado, tá bom? Essas paroxítonas com ditongo oi e ei, elas não levam mais o acento, tá bom? E nesse caso, ideia se encaixa nessa regra, tá bom? Que é uma paroxítona com ditongo ei, então ela não é mais acentuada, restando apenas a alternativa A de amor. Questão 7. Avalie as afirmações seguintes. 1. O autor avalia ser o sexo na adolescência uma maldição em razão do alto número de gravidezes precoces que acabam por desviar, em especial as meninas, de conquistarem carreiras promissoras no mercado de trabalho futuro. Essa é uma informação que eu não posso inteleccionar do texto, porque ele não cita isso, tá bom? Isso é uma extrapolação. Olha 2. Pondé entende que as escolas ainda são seduzidas pelo que ele chama de torturas supostamente científicas. Também nesse sentido, pondera que não foi a pedagogia que mudou, mas o marketing a ela relacionado, com um tom mais humanista. Perfeitamente, está lá no terceiro parágrafo, exatamente dessa forma. 3. Segundo o autor, nossa época pode ser vista como a pior em termos de repressão e negação do sexo. Para corroborar, confirmar tal teoria, ele afirma: historiadores no futuro concluirão que o período vitoriano foi uma balada em comparação aos novos modos de repressão ao sexo que inventamos a partir de supostas teorias que deveriam libertá-lo. Perfeitamente, está lá no oitavo parágrafo. E olha 4. Luiz Pondé acredita que fluidez de gênero é fundamental para uma sociedade mais igualitária e menos preconceituosa. Em razão disso, enfatiza a responsabilidade dos pais, que devem sim obrigar seus filhos a vestirem rosa e suas filhas azul. Exatamente o contrário, né? Ele não diz isso no texto. E, inclusive, ele faz uma inversão lá, falando que os pais hoje utilizam isso como uma maneira absoluta. E ele faz essa crítica em relação ao texto. Então, a única alternativa possível é a C. Vamos analisar a questão 8 agora. Analise as orações apresentadas a seguir. Para meu irmão trouxeram doces, já para eu, revistas. O convite foi feito para eu, não para você. Bom, primeira questão aqui, o que a gente tem que fazer? Diante de objeto, a gente vai usar os pronomes oblíquos. E diante de sujeito, caso reto. Então, ó, eu aqui nesse caso é objeto, eu aqui nesse caso seria objeto. Então, ó, quem traz algo para alguém. Para quem? Para mim, tá bom? Então, não poderia ser eu aqui, não poderia ser eu na 2 e também não poderia ser eu na 4, porque eles são todos objetos. E a única que ele é sujeito, que ele vai viajar, ele vai fazer ação, é a assertiva 3. Então aí ele pergunta: o uso do para eu atende os preceitos da norma culta em A, apenas a terceira assertiva. Beleza? Vamos olhar essa tirinha aqui. O país está passando por outra grave crise econômica. Aí o outro pergunta: é uma situação contornável? E ele responde: como sempre andamos em círculo, acho que sim. E a questão 9 pergunta: como sempre andamos em círculo, acho que sim. O elemento sublinhado estabelece entre os dois períodos uma relação de consecução, explicação, moda ou causa. Bom, vamos lá. Consecutiva é a mesma coisa que consequência, tá bom? Causa e consequência. Bom, não é uma relação de causa e consequência, né? Porque não tem um fato gerador e um fato que deriva a partir dele, então você já tira a e já tira a D. Modo de se fazer algo, modal ser, não pode ser também, né? É o modo de se passar pela crise, não pode ser, não faz sentido. Como ser um modo? Então a única que sobra ali é a B, porque ele está explicando, tornando claro ou declarando algo sobre a oração que está atrás dele. A questão 10 pergunta assim: da leitura da historieta acima, podemos inferir que, alternativa D de dado, o sentido atribuído a contornável no segundo quadrinho não é indicativo de problema possível de solução, conforme podemos verificar na informação do terceiro. Ele diz assim, ó, é uma situação contornável? Contornável não quer dizer resolver não, contornar quer dizer deixar de lado ou ignorar, né? Então é a D que está correta. As demais estão incorretas. A única que dava para confundir é a C, mas quando ele diz assim, ó, a informação do terceiro quadrinho é indicativa de que são
falaciosas as crises, quer dizer que são enganosas. E ele não diz isso, né? Ele diz que o Brasil sempre viveu aí as suas crises, tá bom? Então, fizemos aqui as 10 primeiras questões e daqui a pouco a gente volta falando das próximas questões. Valeu, muito obrigado, até a próxima.